Graça e paz, abençoados, povo amado de Deus, como estão vocês? Vamos que vamos crescer no conhecimento, crescer na graça, vamos ativar a nossa fé mediante a palavra do Pai e falar deste tema, deste assunto. O homem fazendo de Deus uma loteria. Você sabia que no meio das práticas religiosas de um modo geral, o ser humano, ele olha para Deus como se Deus fosse um jogo, sabe? De loteria, onde ele vê Deus apenas no sentido de obter vantagens, obter algum tipo de lucro. Infelizmente é isso que tem acontecido, abençoado. Porque quando a gente vai olhar de um modo geral para a carência humana, as necessidades do ser humano, quando a gente olha de um modo amplo, né, quando a gente amplia a nossa visão em relação a isso, a gente observa que todo mundo, ou a maioria das pessoas que se aproximam, entre aspas, de Deus, é por algum tipo de interesse. E isso a própria Bíblia nos respalda, né? A própria palavra, o Evangelho, nos mostra essa questão. Hoje em dia você vê muito isso nas chamadas igrejas, pessoas que se aproximam, entre aspas, de Deus para obter algum tipo de bênção, né? Uma cura, um emprego, um casamento. Então você vai ver muitas pessoas procurando Deus e o erro começa por aqueles que estão dizendo que estão fazendo a obra de Deus, que estão evangelizando. Por quê? Porque os mesmos, eles já saem e já propõem para as pessoas, para os homens, algum tipo de vantagens que eles terão com Deus. Sabe? Olha, larga esse mundo, venha para Jesus, porque você, olha aí, já começa a apresentar as vantagens, né? Porque você vai ser salvo. Então a pessoa, olha, então ele se vê como um perdido eternamente, então alguém propõe uma salvação eterna, ele diz, então eu vou para Jesus, eu vou seguir a palavra, né? Eu vou receber Cristo, né? Entre aspas, porque eu vou ter a salvação. Então ele já vai por um tipo de interesse. Quer dizer, ele não consegue se relacionar com Deus por amor, por algo íntimo, algo que é gerado no seu homem interior. Né? Ele não consegue se relacionar com Deus sem barganha, sem uma moeda de troca. Ele só consegue se relacionar supostamente com Deus por algum tipo de proposta que chame a sua atenção. Então, venha você do mundo, aceite Jesus para receber a vida eterna. Isso aqueles que ainda pregam a salvação desta forma. Mas outros não. Você que está aí vivendo na miséria, na sarjeta, você que está aí desempregado, venha para a igreja, venha participar da campanha, né? Deus vai mudar a sua vida financeira. Aí a pessoa já vem porque ela quer obter vantagens financeiras. Você que está aí com seu casamento destruído, defasado, sabe? Você que já pensou em desistir do seu relacionamento, venha para a igreja, venha para Jesus, coloque no altar esta questão. Né? Venha sacrificar um jejum em prol da sua família, que Deus vai entrar com providência restaurando o seu casamento. Aí a pessoa não procura melhorar como marido, como esposa, como filho. Não, ela quer obter uma vantagem, ela quer receber logo um milagre da parte de Deus para resolver as suas causas. E sempre assim, as pessoas procuram as chamadas igrejas, procuram Deus no momento de aperto, né? No momento de dor. Você que está enfermo, você que está aí, já procurou os médicos não deram jeito.
Jesus é o doutor, o médico dos médicos. A igreja é o hospital espiritual. Quem não já ouviu isso? Olha que conversa para boi dormir, né, irmão? A igreja é um hospital espiritual. Jesus é o médico e ele está operando, ele está fazendo cirurgia sem usar bisturi. Quem nunca ouviu isso, né, irmão? Aí as pessoas vêm atrás dessa cura, dessa restauração no casamento, dessa restituição na vida financeira. Por quê? Porque elas veem Deus como algo que vai... é o gênio da lâmpada mágica, que ele vai fazer 3 pedidos e Deus vai ter que realizar os seus pedidos. Então, eles fazem de Deus, os homens fazem de Deus uma loteria. Tá? Eu vou jogar, eu vou aceitar Jesus para ver se muda mesmo. Aí se por um acaso não muda, porque não significa que porque a pessoa aceitou Jesus e foi para a igreja que as coisas vão mudar. Se ele não mudar, se ele não tiver a consciência, se ele não for renovado na mente e naturalmente ele mudar, né, ele se adequar a palavras, ele receber o ensinamento, né, do evangelho para que haja uma mudança nele, as coisas não vão mudar porque ele aceitou Jesus e está na igreja. Vai continuar da mesma forma. Pelo contrário, o que vai mudar ou o que vai aumentar é a frustração na mente dessas pessoas que acham que Deus tem por obrigação mudar a qualidade de vida financeira, mudar a questão da situação do casamento ou da sua vida, porque ele foi aceitar Jesus e está em uma igreja, está fazendo parte da religião. E não é assim, abençoado. Não é assim. Então, infelizmente, eu vou aqui dar números, né? Mas eu diria que 90%, abençoado, das pessoas que se aproximam hoje de igrejas, né, que aceitam Jesus, que se tornam religiosos, independente qual que seja a religião que você tiver em mente aí. Qualquer religião, a maioria dos frequentadores, seguidores, elas só vêm por causa das propostas, sabe? Das promessas, da liderança, né? Daquele segmento religioso. Qualquer tipo de religião, 90% dos seus seguidores, eles estão ali, eles fazem parte para obter algum tipo de vantagem. Ou a salvação eterna, que eles acreditam que seja desta forma, por obras meritórias ou serem participantes, frequentantes, né, de templos religiosos, terem lá os seus nomes em um caderno de membro daquela instituição, ou seja, para obter algum resultado financeiro, algum tipo de cura, algum tipo de benefício para a sua vida. Irmão Elson, então Deus não liga para isso, não se preocupa com isso, Deus também não muda esse aspecto, digamos assim, externo, exterior, uma vez que eu me converto de fato a Deus, uma vez que eu recebo a palavra no meu coração, então será que nada vai mudar exteriormente falando? Meu irmão, claro que muda, claro que muda. Eu sou um resultado disso. Eu vou falar por mim. Como a minha vida mudou em todos os aspectos, depois de fato de eu ter tido um encontro real, um conhecimento da parte de Deus. Mas a questão não é eu ter tido um conhecimento da parte de Deus. A questão não é eu ter conhecido o Evangelho. A questão não é eu ter aceitado Cristo. A questão não é eu fazer parte de um grupo que se reúne, seja através aqui de uma plataforma, ou seja, como igreja, que a gente se reúne aqui aos domingos e estamos em comunhão. A questão não é essa. Entendeu, abençoado? A questão é que, de fato, eu creio naquilo que eu prego e, na medida do possível, eu tento aplicar isso na minha vida. Não sou perfeito. Mas eu procuro viver, eu procuro, sabe, praticar aquilo que o Evangelho diz, aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o Espírito ministra em mim. Então, se todos nós vivemos Cristo, vivemos o Evangelho, cremos que o Espírito, ele ministra em nós, ele habita em nós, e você, na medida do possível, você
se submete a esta palavra, você obedece a esta palavra, você é aconselhado por esta palavra, você é direcionado por esta palavra, naturalmente, meu irmão, você vai passar a reinar em vida. As coisas vão fluir porque você está entendendo o processo e a mudança que compete você fazer mediante a direção do Pai na tua vida. Então, o meu casamento vai melhorar, e como tem melhorado, desde quando eu entendo o Evangelho, e o Evangelho me aconselhando me mostra que eu tenho que me posicionar diferente em relação à minha esposa, em relação aos meus negócios, em relação ao trabalho, em relação, sabe, a minha saúde. Então, naturalmente, eu vou obter benefícios aqui na Terra, ou a benefício no que tange a minha vida humana, porque eu tenho na minha mente aquilo que o Evangelho diz, e eu creio que, uma vez que eu exerço aquilo, eu vou ser beneficiado. Mas eu não posso ficar pensando nas bênçãos, e sim no abençoador. Porque uma vez que eu penso no abençoador, eu entendo que eu já estou abençoado por ele. Uma vez que eu olho para ele, uma vez que eu creio na obra dele, uma vez que eu entendo a sua palavra, o seu evangelho, naturalmente eu vou desfrutar, reinando em vida, em paz e em perfeita vitória. Preparado por ele para, em todas as coisas, eu ser mais do que vencedor, entendendo que absolutamente nada vai me separar do seu amor. Então, eu não posso fazer de Deus uma loteria. Eu não posso olhar para Deus, sabe, naquele olhar carnal humano de, agora eu sou crente, e quais as vantagens que eu terei? Agora, como eu falei, e isso é um assunto que a Bíblia nos dá o respaldo para debater. Jesus estava falando sobre ali a questão dos discípulos abrirem mão para seguir, e Jesus dizia, aquele que não pegar sua própria cruz, deixar tudo, pegar sua cruz e vir até mim, não é digno de ser meu discípulo. Aquele que não renunciar, não é digno de ser meu discípulo. Ou seja, você vai ter que perder para ganhar. E aí os apóstolos e Pedro, ele bradou, mestre, eis que nós deixamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos ganhar com isso? O que ganharemos com isso? Qual será, olha aí, qual será a nossa recompensa? Viu aí? Então, observe que até os apóstolos, eles tinham essa ideia. Bom, eu vou largar ali meus barcos de pesca, eu vou largar minhas redes e vou seguir aí a Cristo. Eu creio nele, eu vou seguir. Mas eu tenho que saber se eu vou ter alguma vantagem. Eu tenho que saber o que é que eu vou ganhar com isso. Então, nós largamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse, nesse mundo 100 vezes mais. Ou seja, tudo que eles tinham era proveniente da parte de Deus. Era Deus que dava. Ele disse, no futuro, a vida eterna. Então, observe que Jesus não negou uma coisa em favor de outra. Ele falou que os discípulos teriam benefícios, mas que a prioridade não era olhar para aquilo que eles iriam receber na terra, mas sim aquilo que eles teriam na eternidade. Por isso que ele disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, os ladrões roubam, Mas ajuntai-vos tesouro no céu, ou seja, pensando nas coisas que são do alto, buscando as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra da majestade. Foi isso que Paulo ensinou aos Colossenses lá no capítulo 3. Pensai, buscai as coisas que são do alto. Então ele disse, nesse mundo 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Pedro, entendendo isso, certa feita Jesus estava multiplicando o pão e as multidões estavam ali com ele. Por quê? Por causa do pão, por causa das vantagens, por causa das conquistas naturais, por assim dizer, E aí Jesus disse, olha, vocês estão me seguindo não é porque vocês me amam, vocês estão me seguindo por causa do pão que Jesus estava multiplicando. Aí João capítulo 6, versículo 27, ele disse, trabalhai não pelo pão que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará.
Então, observe que a multidão estava cercando Jesus, não era por causa da vida eterna, não era porque amava Jesus, não é porque queria estar com Jesus, é porque estava de olho no quê? No pão. Assim estão 90% dos religiosos de hoje. De olho no pão. Eu vou aceitar Deus, aceitar Jesus, eu vou para aquela igreja, eu vou fazer parte daquele grupo, porque eu estou de olho no pão. O que é que Deus pode me dar? Quais serão os meus benefícios? Eu quero mudar de vida, eu quero ter uma casa própria, eu quero ter um carro, eu quero, sabe, constituir uma família. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar Deus. Então, o interesse, sabe, o desejo, não é de fato construir, conhecer, ter um relacionamento com Deus. É olhando para aquilo que ele pode ser beneficiado. Certo jovem passou, Cristo estava ali fazendo a obra e ele disse assim: Mestre, por onde tu fores, eu te seguirei. Claro, Jesus já conhecia a intenção do coração. Jesus sabia que aquele jovem não falava aquilo porque ele amava Jesus, porque ele queria andar com Jesus. Né? Como alguns discípulos que Jesus dizia: larga isso aí e segue-me. E eles largavam e seguiam. Aquele jovem não, ele disse: por onde tu fores, eu te seguirei. Então aquele jovem via Jesus fazendo milagre, ouvia dos feitos de Cristo, ouvia do poder de Deus que se manifestava naquele ministério de Cristo, e ele viu ali, sabe, uma forma de obter algum tipo de vantagem. Jesus, sabendo disso, e a própria resposta de Jesus já confirma esse assunto que nós estamos falando. Jesus disse: olha, as aves têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, quando Jesus disse que as aves dos céus, elas tinham seus ninhos, as raposas tinham lá suas grutas, seus covis, e o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, então Jesus estava dizendo: bom, eu não tenho nada, portanto eu não posso te oferecer nada. Aquele jovem muito triste, por certo, o que ele possuía era muito precioso para ele, abrir mão para seguir Cristo, ele resolveu seguir o seu próprio caminho. Por quê? Porque ele olhava para Jesus, ele olhava para Cristo, mas de uma forma natural, carnal, olhando o tipo de vantagem que ele iria obter da parte de Cristo. Graças a Deus, irmãos, o Evangelho da graça de Deus nos apresenta, sabe, um Deus perfeito, que aperfeiçoou o nosso entendimento, para que nós não venhamos continuar olhando para esse Deus da forma que a religião nos ensinou. Por isso que Jó disse: antes eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te vê. Jó passou a ter uma experiência direta com Deus e não ouvir de Deus através de homens. Quando o seu conhecimento acerca de Deus está por ouvir aquilo que os homens pregam, você constrói na sua mentalidade esse Deus materialista, carnal, e você se torna essa pessoa egoísta, prepotente, sabe, soberba, onde você acha que Deus te ama mais porque você ora mais, porque você jejua mais, você acha que você é salvo porque você paga o preço, você acha que você é abençoado porque você é um dizimista, você acha que você é santo porque você come o pão lá que o pastor dá todo primeiro domingo do mês ou anualmente. Então você começa a enxergar um Deus que aparentemente está assim com você porque você está também fazendo algo para chamar a atenção dele. E não é. E não é assim, abençoado. E é nessa busca incessante e inconstante que as pessoas acabam se embaraçando com a religião, perdendo tempo, sabe? E vivendo escravizado, vendo Deus desta forma. E quando nós cremos, abençoado, quando nós conhecemos Deus através do Evangelho, quando nós enxergamos os feitos de Cristo e os benefícios que Ele já estabeleceu para o nosso homem interior, que Ele já liberou no nosso espírito, você acaba entendendo que essa sua vida, essa sua passagem, por assim dizer,
aqui na Terra, vai ser cheia de desafios, cheia de altos e baixos, sabe? Dificuldades. Mas existe uma expectativa no teu coração, na tua mente, sabe? Existe uma convicção de que você é um abençoado, que ferramenta preparada contra você não prevalece, que o dia mal vem, mas ele já vem vencido porque o Pai já te fez mais do que vencedor, que o justo viverá por fé, não fé em suas obras, mas fé naquilo que ele realizou no Calvário, fé na obra dele e não na sua. Então, quando você conhece esse evangelho, você para de viver, sabe, essa religiosidade em ficar esperando Deus fazer alguma coisa para você acreditar, olha que Deus está se agradando de mim, Deus é comigo porque eu fui para a igreja e Deus operou no meu casamento. Não, Deus não vai fazer nada porque você vai fazer isso. Como eu falei, a mudança começa em você. Não é a igreja, não é a religião, é você. É o teu posicionamento, é a tua ação mediante a fé no Deus que você professa. Olha um texto interessante, o apóstolo Paulo fala em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Olha lá, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, Paulo diz: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos em Cristo, em Deus, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E, infelizmente, muitas pessoas têm vivido miseravelmente, principalmente pessoas religiosas que têm vivido à base do engano, porque têm colocado a sua expectativa em um Deus que vem e tem por obrigação resolver a causa. Então, o convite hoje não é você conhecer Deus para ter paz, conhecer o reino de Deus, para descansar nos feitos dele. O convite hoje não é você conhecer o evangelho, sabe? Para entender o teu posicionamento em Cristo, do plano da salvação, não. O convite hoje é: venha para a igreja para Deus tirar a bebida. Venha para a igreja para Deus tirar uma doença. Venha para a igreja para Deus abrir porta de emprego. Como assim, abençoado? E quantas pessoas não estão na igreja e têm emprego, têm um casamento abençoado, desfrutam de uma boa saúde? Quantas pessoas não querem nem saber de igreja, de evangelho e são empresários, são bem de vida? E não adianta, porque o religioso gosta disso. O religioso diz assim: ah, mas isso aí não foi Deus que deu. Isso aí não é bênção de Deus, isso é do diabo. Ah, é? Ah, então o diabo está abençoando muito mais aqueles, né? O diabo, né, para essas pessoas, está abençoando muito mais aquelas pessoas do que supostamente Deus abençoando os seus filhos que se encontram 10, 20, 30 anos dentro das chamadas igrejas, pagando dízimo, fazendo sacrifício, fazendo o jejum e passando por dificuldade, por aperto, porque só os líderes prosperam. Só aqueles que pregam sacrifício que ficam ricos. Só aqueles que comandam, né, que podem desfrutar de uma vida boa. E muitos dos filhos de Deus que estão lá, a maioria são pessoas que acordam cedo, têm que trabalhar para colocar sua comida em casa e ainda tirar 10% da sua renda, sem contar os desafios, os propósitos, para dar para supostamente Deus, porque Deus parece que está necessitado, que está precisando de auxílio emergencial. Viu, pessoal, que não faz sentido? Então, eu não estou dizendo com isso: ah, então você está pregando que a pessoa não necessariamente precisa estar junto, estar na igreja, como a gente costuma pregar, estar reunido. Não, a questão não é a reunião. A questão não é você fazer parte da igreja, de um sistema religioso. A questão não é você ter um líder sobre a sua vida que te conduz lá, que te ensina a palavra ou sei lá o quê. A questão não é essa. A questão é você depender disso. A questão é você achar que Deus está nisso. Sabe, abençoado? O problema não é você fazer parte de uma comunidade, fazer parte de um grupo de irmãos, ter comunhão ali. Não, isso é saudável. Nós somos seres humanos.
Nós vivemos em sociedade, seres sociáveis. Gostamos de estar com amigos, gostamos de estar com irmãos, sabe? Nós gostamos de bater papo, nós gostamos de cantar, de dançar, né? De louvar ao Eterno. Então, isso não é errado. O erro está em ver Deus, ou ver um Deus materialista, um Deus carnal, que tem por obrigação resolver suas pendências porque você o aceitou como Senhor da sua vida e ele tem que mudar sua história. Como eu falei, que podemos mudar muitas coisas, que muitas situações irão mudar em nossas vidas? Pode sim, muda sim, sabe? Mas desde quando você se posiciona, sabe? Quando você faz por onde nesse sentido, porque isso não tem a ver com a vida eterna, tem a ver com a sua conduta, com a sua vida. E não ficar esperando em Cristo somente nesta terra. Se esperarmos em Cristo, aí ó, 19, né? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então fique com essa reflexão. Pense bem, não faça de Deus, de Cristo, do Evangelho, uma loteria. Eu vou apostar minhas fichas, eu vou aceitar Jesus, eu vou para a igreja, você do sistema religioso que pensa dessa forma, eu vou para a igreja, eu vou sair do mundo, né? Porque parece que vai para Marte. Eu vou sair do mundo, eu vou deixar de curtir festa, eu vou deixar de beber, eu vou para a igreja porque Deus vai tirar os demônios da minha vida e eu vou ser uma pessoa abençoada, eu vou ser uma pessoa próspera. Você está esperando de Cristo somente nesta vida. O que eu quero de Deus, e nós temos, essa paz de espírito que você coloca a cabeça no travesseiro, dorme e acorda tranquilo. É saber que todos os teus dias estão determinados pelo Pai. É entender e não ficar ansioso pelo dia de amanhã, que o Pai já preparou, basta cada dia o seu mal. É procurar, na medida do possível, ser sua melhor versão hoje de ontem e amanhã melhor que hoje, sabe? É entender que o Evangelho ele te proporciona esse descanso e arrancou de nós aquela ansiedade, aquela fadiga, onde você era um religioso fanático, que tinha até horário para conversar com Deus, porque se não orasse 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite, Deus não ouvia as tuas orações. E hoje você entende que você se comunica o tempo todo com o Pai, através do teu pensamento puro diante de Deus, através do teu entendimento que você tem com a palavra de Deus. Hoje você compreende, diferente do sistema religioso, onde você ia na suposta casa de Deus buscar uma vitória, buscar uma bênção, buscar um milagre, como os líderes religiosos convidam desta forma, venha sacrificar, venha buscar, venha. Hoje você entende que Ele está em você, que a bênção habita em você, que o Espírito ministra em você e que você não precisa necessariamente destas coisas para obter algo espiritual da parte de Deus. Como eu falei, o que nós fazemos aqui, sabe, diz respeito aqui, às coisas da terra, às nossas emoções, aquilo que a nossa alma necessita, que alegra a nossa alma, mas não tem nada a ver com a espiritualidade, porque o espiritual, ele habita em nós, ele está em nós, ele se manifesta mediante a fé. Tá bom? Graça e paz, graça eterna. Fique com essa reflexão. Eu espero que ela tenha te edificado e que nós não venhamos a olhar para esse Deus como um Deus, sabe, materialista que tem que resolver tuas causas. Porque se ele não resolver, e quantas pessoas eu já vi na caminhada desistindo de Deus, né, entre aspas, porque não teve os seus desejos ou os seus problemas solucionados da forma que queria. Porque queria algo, pediu algo para Deus e Deus não concedeu, eles simplesmente não quiseram manter um relacionamento com Deus. Paulo tinha um espinho na carne, ele orava para que Deus tirasse da carne dele, e Cristo disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí, Paulo desistiu? Pelo contrário, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas Paulo falando, nas minhas necessidades, nas perseguições, por amor a Cristo. Quando eu penso que eu estou fraco, então é que eu sou forte.
Então, abençoado, aquele verdadeiramente que entendeu o amor de Deus e conhece o Evangelho e tem comunhão com o Espírito, ele não restringe Deus, ele não limita a Deus às bênçãos, a coisas, a objeto. Mas ele entende que ele precisa, necessita, porque Deus é a sua vida. Disse Paulo, nele nos movemos, existimos, respiramos. Ele é tudo em todos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Graça e paz.